Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor. Se você gosta de aprender com os livros de forma prática, esse canal é para você. E hoje eu vou estar mostrando para você alguns conselhos de Max Geringer que pode mudar a sua forma de pensar. Fica com a gente que eu vou estar mostrando algumas coisas a mais. Pessoal, o que acontece? Esse livro aqui, ó, que eu estava comentando com vocês, é do Max Geringer, tá? Ele tem diversos conselhos que vai nos ajudar aí para pessoas que vai ingressar no mercado de trabalho e também pessoas que já estão no mercado de trabalho. Você já percebeu que você faz tudo certo, porém não consegue crescer no mercado de trabalho? O livro de Max Geringer, ele traz bastante conselho e dicas para que você possa fazer assim coisas mais úteis, certas para você poder crescer no mercado de trabalho, tá? O primeiro conselho de Max Geringer que ele comenta no seu livro é sobre a questão da carta personalizada, né? Ele comenta o seguinte, que no decorrer da sua carreira profissional, ele já havia recebido diversos currículos, né? E desses diversos currículos sempre havia frases como de adjetivos que as pessoas conseguiram conquistar na sua carreira. Porém, ele se estranhava porque desses adjetivos que as pessoas comentavam, como por exemplo, faturamento, a empresa cresceu com o meu trabalho, tive diversas experiências profissionais que agregou para a empresa. E ele se pergunta no seguinte, como que pode profissionais desse nível estar desempregado, sendo que tem diversas qualidades e adjetivos que são comentados no seu currículo? Então o que acontece? Ele comenta sobre essa carta personalizada que ele recebeu nesses tempos de carreira que ele já teve, que havia um entregador de pizza que escreveu uma carta personalizada dizendo que ele era um entregador de pizza, né, e que queria ingressar no mercado de trabalho nessa vaga que ele estava disponibilizando. Então o que acontece? Foi uma carta personalizada, sincera, que ele já trabalhava e queria apenas uma oportunidade de emprego. Então o Max ele dá essa dica, esse conselho que ele aborda no livro, que muitas das vezes uma carta personalizada ela faz uma diferença muito grande. O segundo conselho de Max Geringer, ele fala sobre a questão da reprovação, né? Ele trata um pouco sobre a sua experiência quando ele era mais novo, onde ele fez uma entrevista de emprego e nessa entrevista de emprego ele, antes de iniciar essa entrevista, um dia anterior ele fez alguns ensaios, ele simulou como se fosse uma entrevista, né? E aí o que acontece? No dia seguinte, quando ele foi fazer a entrevista, ele não conseguiu ir bem na entrevista, então ele ficou um pouco nervoso, né? Não conseguiu resolver algumas questões de matemática que havia abordado lá na entrevista, e aí ele foi reprovado, né? E aí o que acontece? Ao sair da sala, cabisbaixo, triste por ter sido reprovado nessa entrevista, né? Havia um gerente que havia passando assim no corredor, ali próximo dele, e conversando com ele falou o seguinte, que muitas das vezes a reprovação, no bom latim, significa provar novamente. Ou seja, que a reprovação ela não é o fim, mas sim um recomeço, né? Então muitas vezes as pessoas ficam um pouco tristes e cabisbaixo por ser reprovado numa entrevista, mas isso não vai caracterizar você por ser reprovado, né? É uma forma de você recomeçar e tentar novamente. O terceiro conselho de Max Geringer, ele comenta sobre a questão de você se preparar para ser demitido. Ele comenta que das pessoas que estão trabalhando atualmente, poucas pensam em que um dia possa ser demitida e que a empresa possa estar encerrando o contrato com ela. Então ele dá algumas dicas, né? A primeira dica ele comenta sobre você sempre manter o seu currículo atualizado, né? Às vezes você acaba fazendo algum curso ou participa de algum trabalho importante que você acha que deve ser importante agregar no seu currículo. Então é extremamente importante você sempre deixar seu currículo atualizado, né? O segundo item que ele comenta é sempre você ter uma lista de e-mails e contatos atualizado. Muitas vezes você acaba trabalhando com colegas que você já não se fala, já tem um certo tempo, então é legal você sempre ter essa lista de contatos e e-mails. Caso você precise, você já tem com quem falar, assim, né? O terceiro item é você ter uma reserva de emergência, né?
Então as pessoas que estão trabalhando normalmente elas não pensam no futuro, assim, que pode ocorrer de ruim com a pessoa, né? Então ele comenta no seu livro sempre você tem essa reserva de emergência, né? E o quarto item é você sempre ter um plano B. Ele comenta de você ter uma segunda atividade. Sei lá, você ser um autônomo ou ter um hobby que você acha que você pode estar trabalhando como um plano B. Então essa é a dica que ele fala de você se preparar para ser demitido, que quando você faz esses requisitos, normalmente as pessoas não são demitidas, né? Pessoas que se preparam para ser demitidas normalmente não são demitidas. O quarto conselho de Max Gallagher, ele comenta sobre a questão que o exemplo ele vem de cima. Ele comenta que nas empresas, muitas das vezes, sempre há algumas mudanças, né? E ele dá um exemplo de uma empresa que queria implantar o uso do crachá para os funcionários, né? E aí o que acontece? Essa mudança para que os funcionários pudessem usar o crachá não foi bem sucedida, né? Os funcionários achavam que era desnecessário porque eram colegas que se viam todo dia e se conheciam, né? Então não tinha essa necessidade de você usar crachá. E nesse tema, né, nesse conselho que ele fala sobre que a questão do exemplo que vem de cima, ele comenta que uma empresa queria implantar, né, esse crachá para que os funcionários pudessem usar, porém começou de cima, né? O diretor que começou a usar o crachá. Então o que acontece? Quando o diretor começou a usar o crachá, o gerente, que é o cargo abaixo do diretor, se sentiu inferior por saber que o diretor estava usando crachá e o restante da equipe não usava crachá. E aí o gerente acabou usando crachá para querer se igualar ou ser parecido como o diretor. Então assim, o diretor começou a usar o crachá, o gerente, para não se sentir inferior ou para se parecer parecido com o diretor, começou a usar o crachá também. E em seguida, os funcionários, né, vendo que os diretores e os gerentes usavam crachá, olhou assim de uma forma, por que a gente também não pode usar também crachá? E em seguida os funcionários também acabou usando o crachá também. Ele fala sobre essa questão que o exemplo vem de cima, porque muitas das vezes passa uma imagem um pouco mais positiva das pessoas que têm cargos importantes na empresa, que passam uma credibilidade, né? Passam uma imagem de exemplo para os seus subordinados, né? Então, esse conselho é um conselho legal que muitas das vezes é difícil de implantar nas empresas, né? Qualquer coisa que você quer implantar, se não partir de cima o exemplo, normalmente os inferiores eles não acabam acatando isso aí, né? O quinto conselho de Max Gallagher, ele comenta que não basta ter uma boa ideia, mas é preciso ter um bom chefe. Ele relata sobre uma breve história da questão de um brinquedo chamado Bambolê. Esse brinquedo ele foi muito vendido numa certa época na criação de um certo funcionário que acabou tendo essa ideia, né? Que era um tipo de brinquedo que não precisava de manual nenhum para você poder usufruir dele e era simplesmente barato, né? O que ele quis dizer no livro sobre essa questão do conselho, né? Que não basta ter uma boa ideia, mas é preciso também ter um bom chefe. Muitas das vezes, se você fosse trazer nos dias atuais hoje essa questão de você poder montar esse brinquedo, né, esse bambolê, possa ser que não teria uma boa receptividade, né, dos chefes em relação a essa ideia. O que o Max quer dizer com isso? Muitas das vezes o funcionário tem uma boa ideia, mas também é necessário ter um bom chefe, né? A união de uma boa ideia e de um bom líder acarreta de um sucesso de uma ideia que muitas das vezes no presente momento você não daria nada, né? Então o Bambolê foi um sucesso na época, né? Onde teve uma venda extraordinária assim durante um ano e que assim partiu de uma ideia simples, né? Então assim muitas das vezes a pessoa está sendo criativa, tendo diversas ideias sobre o seu trabalho, inovações, enfim. Se você não tiver um bom líder, não vai agregar muitas coisas, né? Então ele deu esse exemplo do Bambolê, que ocorreu
uns anos atrás aí, e que até hoje é visto como um exemplo aí de ideias que os funcionários acabam tendo, né? O 7º conselho de Max Gallagher, ele fala sobre a questão de uma ideia simples que vem da criatividade, né? Ele fala o seguinte, que ele participou uma vez de um seminário e que nesse seminário ele fez uma dinâmica onde ele pegou um arame simples de 13 centímetros e entregou para a plateia, né? E a plateia tinha que ter uma criatividade sobre esse arame de 13 centímetros, né? E em poucos minutos a galera acabou criando um clipe, né? Aquele clipe simples que as pessoas usam para usar nas folhas, né? Para você fixar as folhas, né? Essa ideia foi criada pelo criador Jan Valler, né? Jan Valler foi o rapaz que criou o clipe, né? O clipe que desde 1899, onde foi criado pelo Jan Valler, esse clipe que é usado até hoje, foi uma ideia simples de uma grande criatividade, né? Então o Max ele comenta que muitas das vezes as pessoas tendem a complicar as coisas em relação a uma ideia simples. E a gente não precisa desprezar uma ideia simples, né? Uma ideia simples com uma grande criatividade pode ter um grande sucesso. Então ele relata essa criatividade e criação pelo Jan Valler sobre a questão do clipe, né? É uma história bem legal, bem interessante, que mostra a questão da ideia simples, né? Galera, o que acontece? Esse livro aqui, ó, ele tem 120 conselhos, né? Então, assim, eu abordei apenas 8 desses 120 conselhos e, assim, é um livro bem legal, aborda bastante assunto e que, se você for ler e tiver uma percepção um pouco mais diferente, ou se tiver algum conselho que te chame mais atenção, é legal comentar e descrever aí a sua opinião. Então, assim, desses 120 conselhos eu abordei apenas 8 que me chamam mais atenção e que eu acabei aí explicando para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, quiser deixar um comentário, uma observação, tá? Se inscreva no meu canal e que a gente possa ter bastante conteúdo legais para vocês, tá bom? Abraço, até mais.